Olá, bom dia! Material da sola de sapato é transformado em um tipo de argamassa que diminui o uso da areia na construção civil. Garagens vazias? Nada disso. A gente mostra 2 exemplos de reaproveitamento desses espaços. Café com requinte. A decoração é a alma do negócio para atrair clientes em busca de momentos de relax na hora de apreciar a bebida. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. O pesquisador do Vale dos Sinos transformou o descarte da fábrica de calçados em uma argamassa especial. Com isso, dá um destino sustentável às sobras que antes eram encaminhadas a um aterro e agora podem reduzir o uso da areia na construção civil. Na fábrica que produz couro sintético, principalmente para a indústria calçadista, Fabiano se inquietava à procura de uma maneira de evitar o desperdício do material descartado. Resolveu então moer a sola de sapato e de tênis com um laminado sintético, 2 resíduos que não podiam ser reciclados. O produto que resultou disso sofreu novas misturas e foi transformado em um concreto alternativo, mais leve que o tradicional, que pode ser usado na construção civil com menos danos à natureza. O que se obteve na tese, basicamente, a redução de até 40% da utilização da areia em função do resíduo. Para confeccionar um calçado, é gerada uma sobra que pode chegar a até 20% do material utilizado. A parte que não é reciclada vai para um aterro industrial, o que representa cerca de R$100 mil ao ano para uma empresa de médio porte como essa aqui. Um dinheiro que pode ser economizado. Primeiro, a redução do gasto na disposição do resíduo, que é um gasto que as empresas têm. Com isso, se tem a eliminação do impacto ambiental. Terceiro ganho, a eliminação da extração, de parte da extração do agregado mineral. Tá? E o quarto grande benefício, a obtenção do elemento estrutural ou não estrutural muito mais leve. A ideia de Fabiano foi a grande vencedora do concurso chamado Sua Tese em 180 Segundos, promovido pela França no Brasil. Ele concorreu com quase 300 projetos. Fabiano apresenta sua tese de doutorado em qualidade ambiental pela Fevale no mês de dezembro, mas a ideia já foi patenteada. E dessa forma se obtém isso. Se vai produzir mais, se vai ganhar mais porque vai se gastar menos e vai se obter com isso um produto melhor. Uma ferramenta para celulares e tablets facilita a administração de condomínios. A tecnologia Social Condo já é utilizada por uma imobiliária e administradora gaúcha. E a gente vai descobrir como funciona com a gerente de condomínios da Crédito Real, Cíntia Monguilhot. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que surgiu a ideia de vocês utilizarem essa ferramenta, que é desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, né, Cíntia? Sim, a ideia surgiu na busca de diferenciais no mercado de assessoria e administração de condomínios. Na realidade, fomos procurados pelos desenvolvedores da ferramenta, gostamos muito do produto, entendemos que ele é bem adequado para esse mercado e decidimos adquirir e oferecer para o nosso cliente. Oferecer diferenciais é uma coisa importante no mercado como esse, que Sim, tem sim. muitas pessoas, né? Concorrentes. né? É verdade. Então, essa ferramenta identificamos como algo novo, não tínhamos visto ainda com tanta praticidade, né, e adesão, porque os clientes estão gostando bastante e por isso tomamos essa decisão. Então vocês oferecem, vocês fecharam um contrato com esse grupo e oferecem essa ferramenta para os clientes? Para o nosso cliente, exatamente. E o que ela oferece, Cíntia? Ela tem 2 utilidades básicas que são as reservas de áreas comuns, né, que hoje em dia geram conflitos, porque quando tu reserva 2 condôminos, reservam um salão de festa para o mesmo horário, em função de planilhas, né, que às vezes os condomínios usam, isso gera um conflito e um problema para aquela comunidade. Então, essa ferramenta tu consegues programar os espaços com para quantas pessoas cabem aquele salão, né, um salão infantil, etc. E aí o cliente consegue online fazer a reserva e é impossível de se reservar
fazer 2 reservas para o mesmo espaço. Além disso, o condômino autoriza a portaria quem ele quiser que entre, né, na sua unidade, quem ele autoriza que entre no condomínio na sua unidade. Então, ele vai ao sistema e informa, olha, está autorizado a fulana de tal a entrar na minha unidade sempre que ela solicitar. E o porteiro, com acesso à internet na portaria, a pessoa chega à portaria, fala o nome, ele já busca através do nome ou da unidade e aí reduz aquele tempo de ligar para o condômino. Às vezes o condômino não está disponível, a pessoa está na rua, né? Então, essas duas, a reserva de espaço comum e o acesso à portaria, eu entendo que são ganhos bem importantes para o condomínio. Mas tem outros serviços específicos para essa questão de condomínio, né? Sim, sim. A comunicação do síndico com os condôminos, porque todos os condôminos estarão cadastrados previamente, né, no sistema. Alguns condôminos por desavisados, às vezes criam comunidades no Facebook, acabam expondo, né, o condomínio para o mercado e às vezes até desvalorizando o seu imóvel, né, porque isso é comum, as pessoas criam grupos no Facebook daquele condomínio. Então, o Social Condo tira isso de uma área pública, né, e traz para a área que realmente interessa, que é aquele grupo de pessoas ali discutirem os seus conflitos e as suas necessidades. Então, o síndico tem a possibilidade de responder o questionamento na hora, né, porque ele recebe um e-mail quando o condômino acessa, e ele pode fazer enquetes do que os condôminos entendem como prioridades de investimentos no condomínio, fazer pesquisas de satisfação com relação a determinado serviço. Ele funciona praticamente como uma rede social daquele grupo. Exatamente, exatamente. As pessoas sabem que a Lúcia é a moradora da unidade tal, né, e ela vai se comunicar. Existem espaços que são comunicações reservadas e existem espaço para comunicação do grupo todo. Mas é interessante, né? Porque assim como a vida da gente, a tecnologia ajuda muito, né? Em poupar tempo, né? Em poupar papel, em driblar um pouquinho a burocracia. Eu imagino que para um condomínio, especialmente um grande condomínio, seja muito útil uma ferramenta dessa. Muito útil. Ele pode colocar à disposição dos condôminos os contratos que o condomínio tem, se um condomínio tiver dúvida, a prestação de contas, né? Porque eles podem anexar documentos na ferramenta. Então, eu vejo como uma gestão compartilhada e transparente, que é isso que a gente precisa nos condomínios. Né? E o que mudou na relação da administradora, de vocês, com os condomínios, os clientes? Para a administradora, nós temos 2 tipos de serviço. Quando o cliente contrata o serviço de assessoria à administração, a administradora ela fica num papel de observar o que está acontecendo. Então, a gente pode atuar como um orientador para o síndico. Olha, estamos percebendo, né, porque a gente consegue observar de fora tudo o que está acontecendo ali dentro. Então, podemos orientar, olha, quem sabe, senhor síndico, o senhor faça de determinada forma, né? Num outro serviço que nós temos, que é o de gestão condominial, onde tem um colaborador da Imóveis Crédito Real no condomínio, durante o período comercial, esse pode atuar na ferramenta, respondendo aos questionamentos dos condôminos, né? Aí ele é Aí ele atua como um síndico, na verdade. Na realidade, ele é um gerente. apoio, exatamente, ele é um gestor condominial. Ele apoia o síndico, ele não tem o poder de decisão, né? Mas ele responde em nome do síndico. Agora, tu tocaste num ponto importante, Cíntia. Vocês são uma grande administradora, gestora de condomínios, mas quem não tem um serviço desse formato, né? Quem não contrata uma empresa, um síndico de um pequeno edifício, de um pequeno condomínio, pode usar essa ferramenta? Pode usar. Independente do tamanho do condomínio. Para o cliente da Crédito Real, nós estamos oferecendo a ferramenta. Para um cliente que não é, né, que não tem o nosso serviço contratado, eles podem entrar em contato com a Social Condo e eles vão visitar o condomínio. Mas, de qualquer maneira, é uma boa ferramenta. Sim, perfeito. Facilita muito a vida do síndico, muito.
Tá certo. Obrigada pelos teus esclarecimentos, pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Essa foi a Cíntia Monguilhô, gerente de condomínios da Crédito Real, e a gente conversou sobre essa ferramenta interessante, né, para quem administra ou vive em condomínio, Social Condo. Se você quiser mais informações, pode acessar o site socialcondo.com.br. Daqui a pouquinho a gente mostra exemplos de transformação de garagens que não são usadas para guardar veículos.